Eu só quero ser Gandula. Eu pensei, Léo, pensa comigo. Eu vou ficar na beira do jogo do Botafogo, todos os jogos, eu vou ganhar pra ver o jogo a 2 metros da minha frente. E aí, quando o Michael Suel vem correndo, eu falei, é agora. O Fagner já tava batido na jogada, eu já dei na mão dele, ele já virou batendo. Aí já Márcio Azevedo passou, subiu rápido, já cruzou na medida pro louco, e o louco não perde, né? E a gente comemorou. Fernanda, tá animada pra Copa? Tô muito, adoro Copa. Acha que o Brasil vai Acho, o Hexa? Hexa, sempre acho. Você acha que as críticas ao Neymar são exageradas? Eu acho. Eu gosto muito do Neymar. O Pelé foi um grande personagem dentro de campo. Mas ele não se posicionou muitas vezes e tal. Mas só dele ser ele, nas condições dele, e ser o que ele foi, pra mim, já basta. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça em frente ao mar. Praia, samba, serva, na gandaia, muita paz, amor e saia, e aquela pelada já é tradição. Alô, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Léo Russo. Estamos aqui iniciando mais uma edição do programa Samba que é Gol. Esse programa é muito especial. É o programa número 50, galera. Olha só, quem diria que a gente ia chegar ao programa número 50 aqui no restaurante Dom Hélio, na Barra da Tijuca. O programa Samba que é Gol também está passando na TV Max. E hoje a convidada especial é minha amiga, botafoguense, jornalista, apresentadora, Fernanda Maia. Um prazer. Léo, você é um querido, um prazer enorme estar aqui com você, um beijo pra todo mundo. Programa número 50, parabéns! E eu sou a primeira mulher, é isso? É a primeira mulher de participando muitas que aqui do passaram programa. aqui. De muitas que a gente convidou, algumas não puderam. Mas vamos lá, vai ser... Muitas passarão em muitos programas também. 50 é um número... É verdade. Intenso, você sabe, né? Intenso. Parece até que é o primeiro programa, que todo programa aqui a gente faz com muito tanto bem. carinho. E estamos aqui, ó, trouxe aqui a camisa Maravilha. da Estrela Solitária. Aí, tá dando pra ver direitinho aí, né, produção, a camisa, né, que é o mais importante. Fernanda, já que falei da camisa, como surgiu sua paixão pelo Botafogo? Influência de quem? Eu sou muito ligado ao Botafogo da minha infância, que até hoje é o que mais me marcou, aquele Botafogo que eu ia no Caio Martins, no Maracanã antigo, anos 90, 97, 98, 99. Como surgiu sua paixão pelo Botafogo? Influência de quem? Eu nasci botafoguense, né? Meu pai é botafoguense, minha mãe não era, hoje é. Tá certo. Eu nasci botafoguense, então eu não tenho uma memória de não ser Botafogo. Ai, caramba, eu era até tal time e depois o meu pai... Não, eu sempre fui botafoguense. E sempre fui uma garotinha muito apaixonada por futebol, sempre. Na minha vida toda. E pela seleção brasileira também. Sempre tive uma paixão muito grande por Copa do Mundo. E meu pai nunca foi um cara de estádio. Ele é um botafoguense do sofá, pessimista, clássico, supersticioso. Esse é o meu pai. Você conhece meu pai, inclusive. Conheço. Ele adora Léo. Quando eu falei, pai, vou lá no Léo, ele, não acredito, manda um abraço pra ele. Meu pai, Como é o nome do seu pai mesmo? Roberto. Alô, Roberto. Ele Um grande adora abraço pra você. Temos que marcar um chopp. É mesmo, ele adora você. E aí o meu pai, eu sempre tive a memória de estar sentada ao lado do meu pai vendo o Botafogo ou a seleção brasileira. Mas meu pai é aquele cara que assiste qualquer jogo de futebol e acha tudo horrível, sabe? Esse time aí do Barcelona é uma porcaria. Ele é assim, mas é um apaixonado por futebol também. E eu sempre fui, desde que eu nasci. Então isso muito atípico na minha época, infelizmente, na minha geração, meninas gostarem de futebol, éramos a minoria, então... Não tenho uma memória de, na minha escola, outras meninas gostarem também. Então, eu era sempre a única que estava no meio dos meninos ali falando de futebol, comprando o jornal Lance. E aí foi crescendo assim o meu laço com o clube e também com o esporte, né? E aí, por meu pai não ser um cara de muito estádio, eu morava a 5 minutos do Maracanã. Que beleza. Eu ia a pé pro Maracanã e eu passava na frente do Maracanã e eu nunca havia ido ao Maracanã. E aí, quando eu tinha 12 anos, meu pai falou, vai ter Brasil e Bolívia, e eu vou levar você. Eu fiquei tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu tive febre no dia anterior. Daí minha mãe falou, essa menina não pode ir pra estádio, ela tá com febre, ela tá doente, de tão ansiosa que eu tava. E eu me lembro até hoje, me deixo até arrepiada, quando eu entro naquele bichão lindo, né, que é o Maracanã, e que eu dou um passo e entro e recebi a bandeirinha de plástico, que era jogo do Brasil, e eu segurei aquela bandeira, olhei aquela torcida do Brasil, aquele campo enorme. E assim, eu já era apaixonada pelo esporte, mas naquele minuto ali, foi como se o cordão umbilical meu com o futebol tivesse completamente alinhado.
E aí eu entrei, foi emocionante, o Brasil fez muitos gols, Romário jogou muito, que é o meu grande ídolo no esporte. E eu com aquela bandeirinha de plástico do Brasil que meu pai guardou até hoje. A gente tem essa bandeirinha guardada. Foi um dia inesquecível. Depois daquele dia eu fui outras vezes. Aí lá para 14, 15 anos eu comecei a ir sozinha. Naquela época era muito mais tranquilo que hoje em dia. E aí comecei a ir com amigos da escola. Eu ia ver Vasco e Flamengo. Eu ia ver só o Vasco, só o Botafogo, só o Fluminense. De Era tão pertinho, apaixonada. né, Fernanda? Exato. Então eu comecei a ir ao Maracanã. E claro, o Botafogo, obviamente, sempre é a minha torcida. Os outros eu ia como uma espectadora. Porque naquela época eu meio que persegui o Romário, né? Porque o Romário era o cara que... da sua geração, né? Não sei se você é muito fã dele. Verdade. Não, o Romário, sem dúvida, foi assim, ele e o Ronaldo, os grandes nomes brasileiros, assim. Marcou a nossa geração. O Ronaldo fenômeno Marcou mais demais na seleção. E aquela é a minha Copa, a Copa de 2002. Provavelmente Copa de a sua 2002. também. Você tinha mais lucidez de entender o jogo e a paixão de 94. Eu lembro de tudo da Copa de 94, mas como uma apaixonada. E eu lembro de tudo da Copa de 2002 como uma estudiosa do jogo. Então, assim, com 2002 eu entendia mais o jogo, o futebol. Com certeza, isso com certeza. Em 94 eu entendi a emoção da seleção, entende? Você também é uma geração que eu, ali, Pagode 90, Romário, Ronaldo, Túlio. E a primeira lembrança que eu tenho de futebol foi aquele pênalti que o atacante Baggio, italiano, isolou na final da Copa de 94. Foi a primeira lembrança. E o meu pai, assim, não é muito ligado em futebol e tal. Meu tio me deu um uniforme de um time rival do Rio de Janeiro, mas um time péssimo. Mas eu nunca torci. Eu ali em 95, eu falei, tio, não quero essa camisa. Ele me deu a camisa em 95. E eu falei, não quero, eu sou esse time aqui, que é o time do Túlio Maravilha, da 7-Up. Eu bebia 7-Up, achava que eu ia virar o Túlio na escolinha. Então eu adorei o Wagner, Gonçalves, Gotardo, Sérgio Manuel, Donizete, todo aquele time de 95. Ali surgiu uma paixão pelo Botafogo impressionante na minha vida. Eu já lembro de eu assistindo a Libertadores de 96, que a gente perdeu pro Grêmio nas oitavas de final. 97 foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã, aquele gol do Gonçalves de cabeça, Botafogo e Vasco. Aí 98, campeão do Rio São Paulo, 99, aquela final da Copa do Brasil. Então o Botafogo sempre foi a minha maior paixão, a primeira e maior paixão da minha infância, e também a música que a gente vai falar daqui a pouquinho. E como é que surgiu, Fernanda? Você já falou, a Fernanda torcedora, a Fernanda que gostava do Romário, do Botafogo, morava pertinho do Maracanã. Como surgiu a ideia de você ser gandula? Qual foi o primeiro jogo? Foi lá no Maracanã mesmo? Ou já foi no estádio Newton Santos? Conta pra gente aqui. Então, eu tenho a sensação, às vezes, que se existe uma força maior que escreve a história de alguém, a pessoa que escreveu a minha pegou o papel e disse assim, essa aqui é quem é aquela garota? Peraí que eu vou fazer várias conexões com o futebol na vida dela, assim, porque quando eu começo a ter a minha memória de gente, eu vejo o meu time do coração, que eu era extremamente apaixonada, ser campeão brasileiro, que é o mesmo caso que você, em 95. E todas as minhas memórias da primeira infância, que são bem marcadas nas nossas vidas, são essa coisa de sair no carro, no escorte do meu pai, buzinando, Botafogo campeão e tal. E assim, eu carreguei isso pra mim. Quando eu tinha uns 17 anos, que eu tive que escolher a minha profissão, eu fiz um teste vocacional, que eu não sei se hoje em dia ainda tem, na época tinha, e daí a mulher disse à psicóloga, você vai ser ou professora de educação física ou jornalista esportivo, porque o esporte está aqui na sua vida, então você vai trabalhar com isso. E aí eu fiz na escolha da faculdade, na época que não é igual hoje em dia, você fazia a prova para cada universidade, eu botei metade de educação física, metade de jornalismo, e passei nas de educação física, escolhi o FRJ e fui lá fazer a faculdade. Pensei, vou fazer educação física, depois eu entro no mundo do jornalismo, mas antes tento ser preparadora física. Tentei, tomei não, porque preparadora física no futebol não tem, né, masculino. E aí falei, cara, então vou ter que suprir essa minha vontade de trabalhar com futebol, porque eu me vi consolidada, eu era personal trainer, trabalhava na prefeitura, tinha os meus alunos, tinha uma qualidade de vida boa, financeira, e falava, cara, mas eu não sou feliz, assim, eu amo o que eu faço, mas eu queria fazer com o futebol, com o Botafogo. Aí, um amigo meu, que hoje é o meu marido, falou pra mim na época, olha, você viu que abriu concurso pra ser musa? Aí eu, musa? Não tem o menor perfil de ser musa.
Vai, cara, tu é bonita, vai que você consegue. Me inscrevi. Mas de bobeira, Léo, assim, tipo... E passei pra final. Passei pra final e a final era as moças lindas, com um corpão assim, na foto, né, de votação. E o meu, eu com a bandeira, bem torcedora, bem Fernanda mesmo, né, aquela coisa nada sensual. E aí eu fui tentar tirar umas fotos pra eu conseguir ganhar lá no Newton Santos. Tava passando lá na porta, não tinha ninguém. Aí tinha um rapaz careca lá dentro. Aí eu, pode vir aqui? Queria tirar umas fotos aí dentro. Aí ele falou, poxa, como é o seu nome? É Fernanda. É muito difícil tirar foto aqui dentro. Você tem que pedir uma autorização. Eu vou te dar o e-mail do marketing, você pede, mas eu acho difícil você conseguir. Eu, pô, obrigada pela sua ajuda. Eu fui embora super frustrada e mandei um e-mail. O marketing não me respondeu. Mas ele me respondeu porque eu copiei ele no e-mail. E eu perdi o concurso. Eu coloquei meu telefone no e-mail e ele me ligou. O nome dele é Elcimar, trabalha hoje no Newton Santos até hoje. É o maior administrador lá dentro, ele sabe tudo do estádio. Eu simplesmente encontrei a pessoa certa na hora certa. Ele me ligou e disse, Fernanda, todos nós aqui do Botafogo estávamos torcendo por você, porque eu falei pra todo mundo de você, e você não ganhou, eu vi, eu quero te convidar pra trabalhar no Botafogo. Léo, meu chão abriu. Eu falei, não acredito. Olha, eu queria mais isso do que ganhar aquela porcaria daquele concurso, sabe? Eu não queria ganhar aquele concurso, eu só queria trabalhar no Botafogo. Aí eu, tá bom, eu vou. Eu não sabia o que era, daí eu fui. Cheguei lá, ele muito profissional, falou, ó, você vai trabalhar no elevador, você vai ficar aqui e não pode ouvir o jogo no radinho. Nada. Eu falei, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não, mas então, tenta se esforçar, tá? Fiquei uns 2 meses no elevador. E aí começou, nos últimos jogos eu já botava um fone, botava o cabelo e ficava lá. Quando abria a porta do elevador, ouvia a torcida gritar, a porta fechava, aquilo vai me dando agonia. E aí eu fui receber meu dinheiro e vi que eu recebi o dinheiro com os meninos de laranja que entravam no meu elevador. Ou seja, o mesmo administrador deles era o meu. Eu cutuquei eles e disse, vocês fazem o que aqui? E eles, nós somos gandula. Eu, tá bom, obrigada. Quando chegou a minha vez de receber o dinheiro, o Elcimar foi me dar e eu falei, esse mesmo careca lá do início, Elcimar, eu quero ser gandula. Aí ele, você é louca, Fernanda? Claro que não. Você tá ótimo no elevador. Todo mundo elogiando o seu elevador, que é rápido, você abre e fecha a porta rápido. Você dá... Não, eu quero ser gandula. Aí ele, Fernanda, não tem mulher, nunca tivemos mulher, nem tenho roupa pra você. Eu falei, eu vou usar a roupa do homem, eu uso boné pra ninguém ver que eu sou mulher, eu só quero ser gandula. Eu pensei, Léo, pensa comigo. Eu vou ficar na beira do jogo do Botafogo, todos os jogos eu vou ganhar pra ver o jogo a 2 metros da minha frente. Isso é um emprego dos sonhos. Você queria sair do elevador, né? Não, eu queria ir pra ali. Eu tive a ideia e eu falei assim, cara, esse é o melhor lugar pra se trabalhar dentro desse estádio. Com a torcida gritando, cantando hino. Coisa maravilhosa. Aí eu falei, eu quero, por favor, me dá uma chance. Aí ele falou, se você fizer besteira, você volta pro elevador. Aí eu fui lá trabalhar e nunca mais saí de lá. Quer dizer, hoje tô aqui, né? Mas até aquela bola do Louco Abreu, fiquei lá uns 3, 4 anos. Então, antes daquele lance do Louco Abreu, que você ficou conhecida por todo mundo, você estava 4 anos lá no estádio do Newton Santos? 4 anos lá. E aí, quando você começa, tem uma progressão na gandulagem, né? Não é você chegar e ir lá, é difícil. Conta pra gente aí como é... Tem uma progressão, assim, você começa atrás do gol, que são 2 gandulas atrás do gol e uma bola, e você não repõe a bola fica ali e tá tudo certo. Então, o seu trabalho é só ir buscar. Naquelas laterais, que foram onde vocês que vocês me conheceram, naquelas laterais, você participa do ataque ou da defesa do Botafogo, que é o que me importa, né? Que, na verdade, do ataque ou do ataque, que tem um outro time atacando, né? Mas do ataque ou da defesa. E aí, eu comecei atrás do gol, aí eu fui evoluindo, aí comecei a fazer a jogada do Lúcio Flávio, não sei se você lembra, que era uma jogada muito conhecida nos gandulos do Botafogo, até a nível nacional, em que a gente botava a bola na marca da batida do escanteio, sem ele ajeitar, e ele batia direto. Fiz um tempo aquela jogada, você meio que aprendia onde ele gostava de botar a bola, você botava direto, ele vinha bater rápido, para pegar a defesa desconjuntada. E aí eu ficava ali naquele ataque. Eu fazia naquele ano, o Maracanã, ele estava em grande processo de fechar por conta da obra para a Copa do Mundo. Então o Flamengo, o Fluminense, eles jogaram muito ali. Então eu trabalhei para os dois um tempo. Eu trabalhei para o Vasco pouco, porque o Vasco tinha São Januário, né? Mas o presidente da federação, quando era clássico assim regional,
ele tinha um cuidado muito grande em tentar fazer um equilíbrio dos gandulas. E aí eu sempre trabalhava pro Vasco quando não era o Botafogo, que é o menos pior. Entendeu? Então, o presidente da federação via, o vice-presidente via que eu sempre trabalhava ali. Nesse jogo, como era o Botafogo e o Vasco, eu virei pra ele e falei: Ô Marcelo, hoje eu vou trabalhar pro meu fogão, pode ser? Pode. E trabalhei. E no clássico regional, quando não era o Botafogo, eu tentava fazer o Vasco. Então, foi bom ter sido o Vasco aquele jogo, porque não ficou assim, ai, cara, ela faz só pro Botafogo isso. Eu fazia pros outros também, inclusive pro próprio Vasco. Foi um baita de um passe, né? Foi. Mas foi uma... Se você buscou olhar de a novo, força ali, Fernando? se você olhar de novo aquele gol, foi uma coisa muito perspicaz do Michael Swell. Porque ele não é lateral. Geralmente quem bate o lateral é o lateral. E o jogador tem essa mania de você, o Gandula, dar a bola pro lateral, e que não é o lateral, ele espera o lateral de origem, de ofício passar, entrega a bola, daí ele bate. É uma lentidão total. E o Michael Swell percebeu que ele poderia bater direto. Principalmente porque é uma bola que vem rifada, ela vem pro mato, né? Ela vem pra cima. E aí não tinha uma exigência minha de Gandula de esperar a trajetória dela. Quando ela vem por baixo, ela bate na placa e ela pode voltar pro campo. Então a orientação é, você tem que esperar a trajetória da outra bola. Se ela voltar, você tem que esperar o juiz te autorizar e você tirar de dentro e dar outra. Como ela veio por cima das placas, por cima de tudo, quando ela veio zerada, eu já olhei pra ela e já pensei, posso agilizar esse jogo, porque ela vai passar por cima de mim e não vai voltar. E aí, quando o Michael Swell vem correndo, eu falei, é agora. O Fagner já estava batido na jogada, eu já dei na mão dele, ele já virou batendo. Aí já Márcio Azevedo passou, subiu rápido, já cruzou na medida pro Louco, e o Louco não perde, né? E a gente comemorou. E o Louco não perde. Mas eu comecei a reparar, trabalhando lá, que as pessoas tinham o hábito de esperar a bola sair e dar a bola. E ficar distante mais da jogada. E eu percebi um Gandula lá, que até trabalhava muito pro Flamengo, que ele corria junto com a jogada. E quando ele corria junto com a jogada, ele era muito mais rápido que os outros Gandulas. Ele diminuiu 1 segundo, 2 segundos de tempo na reposição, porque ele estava em cima da jogada. Então, depois disso, eu comecei a observar e comecei a correr junto com a jogada. Dá mais trabalho, passar o jogo inteiro igual uma louca correndo, mas eu não me importava, eu queria ajudar, sabe? E aí eu comecei, uns 2 anos antes daquela bola, eu comecei a correr em cima do laço. Educação física, né? Pra mim aquilo não era tão ruim. Então você acaba acostumando também, né? E a carreira de comunicadora, jornalista, a influência do nosso amigo Garotinho, que também participou aqui do Samba que é Gol, querido José demais. Carlos Araújo. Conta aí pra gente como é que foi o início da sua carreira. Então, depois desse lance, teve uma repercussão nacional. Eu participei do programa da Ana Maria Braga, do Pânico, Fantástico. Entrei ao vivo no Globo Esporte. As pessoas ficaram me conhecendo a nível nacional. E aí, o marketing do Botafogo me ligou. Grande Marcelo Guimarães, grande amigo. Você quer trabalhar no marketing aqui com ativações? A gente vai viajar pelo Brasil para fazer o feijão do fogão. Vambora. Então, eu trabalhava em ativações lá de marketing, mas eu falei para ele, só tem uma condição, não quero deixar de ser Gandula. Eu não conseguia cortar aquele cordão, não conseguia. Eu quero continuar sendo Gandula. Então, tudo que eu fizer de marketing aí, antes do jogo, por exemplo, a apresentação do Seedorf. Eu tava lá na apresentação do Seedorf, chamamos a torcida e tal, ele entrou em campo, eu desci, troquei de roupa e fui trabalhar de Gandula. Então, eu não cortei o cordão. E fiquei fazendo essas ativações de marketing. Eu acabei, de tantas entrevistas que eu dei, fazendo amizades com jornalistas. E um deles foi o Carlos, que trabalhava no jornal Lance. Eu fui em 2 participações de um programa que tinha lá, que era de web TV. Não é como hoje, todo mundo tem canal no YouTube, é uma coisa super normal. Era muito anormal, a web TV estava começando no Brasil. E eles tinham um programa muito legal. E aí eles falaram, cara, meu sonho é trazer pra você trabalhar aqui no Lance. Falei, pô, tô contigo, Carlos, se você quiser. E aí eles, tem um programa Lance Total que tinha lá, que era um programa de bancada, com apresentação tipo de bancada mesmo. E a antiga apresentadora virou diretora-geral e falou pro Carlos, eu preciso de uma apresentadora. Ele, eu tenho uma, é a Fernanda Maia Gandula. Aí ela, mas sério? Sério? Então chama ela aqui. O Lance tem essa coisa de escola, né? O Lance é esse
Eu acho que muitos jornalistas que passaram pelo Lance sabem como lá é uma escola maravilhosa. Comprei muito Lance quando eu era criança. Lance Antes de ir pro incrível. colégio, eu parava na banca, acho que Eu era também. R$1, 90 centavos, não sei. Eu também. Ia lá comprar. E no final de semana tinha revista junto, lembra? E tinha época que eu comprava o Lance e o Jornal do Esporte, os dois. O fanatismo era tão grande Voltou, pelo você viu o Jornal Botafogo. do Esporte? Voltou, Jornal do Esporte. Legal. Sozinha, né? Muito bom. E aí o Carlos me chamou, a Muli, que era essa chefe, me chamou e falou, olha, a gente quer ter você como apresentadora. Eu falei, olha, eu sou professora, eu nunca apresentei um programa, eu não sei nem o que é luz, o que é câmera, o que é microfone, mas eu tô contigo, vambora. Aí ela falou, então tá. Daí eu fiquei 3 meses lá no Lance, eles pagaram um fono pra mim, eu aprendi muito no Lance, mas muito. E o José Carlos Araújo, garotinho, que é o meu padrinho, me viu no Lance, virou pro Rodolfo Schneider, que era da Band, eles estavam começando com um programa novo na Band, chamado Os Donos da Bola, que hoje é um programa já consolidado. E o Zé falou, eu vou mudar a minha formação. Sempre foi o Gilson, o Gerson e o Canhota. Ele incluiu o Dé Aranha e falou, eu quero a Fernanda Maia comigo. O Schneider, aquela gandula que tá no Lance, chama ela pra conversar. Aí o Schneider me chamou, a gente conversou, alinhou. Eu quis ficar no Lance na Band, mas o Lance não quis. Daí eu saí do Lance. E eu tinha 3 meses de carreira como comunicadora no Lance. Imagina fazer um programa de 1 hora na televisão aberta ao vivo com José Carlos Araújo, Gerson, Canhotinha de Ouro, Gilson Ricardo de Aranha. Caramba, hein? Eu só chegava em casa, olhava para o céu e falava assim, obrigada. Graças a Deus. Não tinha mais o que falar, sabe? Deu super certo. E aí comecei na TV aberta, me apaixonei, a TV é um amor. Eu amo a TV aberta. Você é uma TV democrática, você fala pra todo mundo, sabe? E aí lá na Band eu cresci, fiz Copa do Mundo, cobri Copa do Mundo, entrei pra Band News FM, comecei a comentar jogos, entrei pra rádio, que é uma outra cachaça. Uma outra cachaça. É uma frase, né, que rádio é uma cachaça. É uma cachaça Eu sou mesmo. apaixonado por rádio. E, inclusive, eu sempre cantei, sempre fiz shows, né? E eu me formei em jornalismo, comunicação. Eu tinha entrado na faculdade de comunicação, logo quando a gente sai do colégio, né? Porque eu achava que tinha mais a ver comigo e tal. Mas eu tranquei a faculdade, lancei o meu primeiro CD, fiz shows, blá, 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 blá. E ficou lá trancadinha a faculdade. Aí eu falei, quer saber? Eu vou terminar essa faculdade. Uhum. Terminei a faculdade de comunicação e agora eu tô aqui. Apresentando esse programa aqui, isso. Muito feliz de estar gravando com você. Uma rádio é uma Com cachaça. essa história maravilhosa que você está contando aí de Fernanda, que era personal trainer, aí foi trabalhar no elevador do estádio Newton Santos, depois foi ser gandula, aí deu um passe lá para um gol do Botafogo e Outro dia eu tava tentando tá brilhando aí. A primeira matéria que saiu sobre mim, atrelada ao clube, né? Tirando as de tentar ser musa, que eu ficava olhando a matéria, eu e o escudo do Botafogo, aquilo fazia tanto sentido pra mim. Eu falei, gente, eu e o meu clube, sabe? Foi quando grande assessorista do Engenhão, né? Aí era uma foto minha sentada no elevador. Era um jogo, teve um jogo que saiu Que ótimo. uma foto da torcida assim na arquibancada, que eu vi que você pediu pro Louco Abreu assinar. Então, Eu tava na arquibancada nesse dia. E Eu você tava tava ali. na foto? Tô ali. Mentira, Tô ali. Léo! Que legal, vou te Tô caçar ali. na foto. Eu acho que é a foto do Globo que eu tô ali. Eu Aquele é o tenho Globo. todas. Eu tenho tô no todas. Globo na foto ali com a camisa da Coca-Cola do Botafogo. Eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Eu tenho Mano. todas. Eu tenho 2 pastas assim com todos os jornais da Tá época. assim escrito Loucos na capa. Com Eu tô por ali, com na aquelas arquibancada. letras que a Loucos segura. Eu tava sei por essa ali. capa. Eu sei essa Saí capa. na foto. Eu vou te catar lá. Essa foto que você tá falando era uma foto que era o Louco e a Louca, a capa daquele jogo, daquele gol, né? Daquele título. Era o Louco e a Louca. E aí eu reencontrei o Louco Abreu agora e pedi pra ele assinar. Essa é a minha capa preferida de jornal. Falei, Louco, essa aqui é a nossa história. Fez um quadro, né? Mandei botar um quadro. É isso aí. E Fernanda, aqui eu bati uma pergunta aqui na hora. Quantos anos tem seus filhos? Minha filha, uma tem 4, Uma tem botafoguense. Outra tem 1, botafoguense Tá, também. era só essa a pergunta que eu ia fazer aqui. Fernanda, tá animada pra Copa? Tô muito, adoro Copa. Acha que o Brasil vai Acho, Hexa? Hexa, sempre acho. Eu tô achando- Nunca não achei. Nunca. Você sempre acha? Sempre acho. Não, eu às vezes eu 2014, não acho. 18, 10, 6. Mas Pô, eu tô você não achando achou em algum desses que eu falei? 6, 10? Alguns sim, 14, todos não. Até vai, mas eu achei também. Mas 14. Pô, em casa, tu achou que a gente não ia ganhar aqui? Não, aquele eu achava. Então, você achou todos e você não lembra. Pode ser também. Ó, 24 anos é muito 2006. tempo. Né? 2006, você achou.
Era Essa eu não lembro. a seleção dos sonhos. Então tinha posso o achar. Adriano Imperador, ainda tinha o Roberto Mas eu tô Carlos. achando, por exemplo, a animação pra essa Copa muito Mentira, maior 10 que tinha o Imperador. do que a pra 6 tinha o Roberto 2018, Carlos, por exemplo. tinha o Fenômeno, tinha o Gaúcho. O 6 foi o meião do Ronaldo, do Roberto Carlos. Lembra? Contra a França. Lembro. A gente foi pra semi? A quarta. Mas você não acha que a animação pra essa Copa de 2022 tá muito maior do que a última Copa de 2018? Eu acho. Pode ser aquele trauma do 7-1, não sei o que foi, eu não. Eu não sei, mas tinha uma desconfiança, né, do que é o Brasil pós um vexame. Aquilo é um vexame. Aquilo é um ponto fora da curva na história da Copa, na história da seleção brasileira, né? E aí muita gente entendia que aquilo poderia ser um divisor de águas no nosso desempenho em Copas, né? O Brasil é o único país que participou de todas as Copas. É o único país pentacampeão. É o único país... se você levar a camisa da seleção brasileira em qualquer canto do mundo, todo mundo sabe que é a camisa da seleção brasileira. Porque nós somos a escola do futebol. E aí eu acho que o 7-1 na cabeça de muita gente foi... nós não somos mais a escola do futebol. E nós não somos mais essa potência que todo mundo tem medo. E eu sempre discordei disso. Claro que o 7-1 muda muita coisa, mostra muita coisa, até da nossa soberba, né, como torcedor, mas também não nos coloca em outras prateleiras. Tipo, desceu Eu prateleiras lembro ali. que aquele 3-0 da França no Brasil em 98 me deixou bastante Nossa, eu fiquei frustrado também. arrasada. Porque eu sempre gostei muito do Ronaldo Fenômeno Eu fiquei ali arrasada. na seleção E o brasileira. susto que todo mundo passou, né? Você tava lá vestido de seleção brasileira, Ronaldo passou mal, vai entrar Edmundo, não entrou Edmundo, vai Aquilo entrar... ali me marcou demais. Mas a maior vergonha da história da seleção, a galera sempre falava daquele Maracanã lotado que perdeu pro Uruguai aqui Sim, Copa de 50. no Brasil. Mas esse do 7-1 foi muito maior do que aquele. E o goleiro da Copa de 50 morreu. Barbosa, injustiçado. Né? Todo mundo criticando veemente, porque não foi uma falha, né? Mas pelo maracanaço que aquilo causou. Tomaram um gol e perderam a Copa para o Uruguai. Mas se você olhar numa proporção, aquilo na verdade é uma derrota super normal. Não é normal você perder uma final de Copa? É impossível? Não é. A gente já perdeu em 98, inclusive. Porque era dentro de casa? Sabe? Então não é uma vergonha. Foi uma derrota. O 7-1 foi uma vergonha. Muito diferente. Uma coisa que eu andei pensando é que eu acho, posso estar errado, pesquisem aí, que as únicas finais que tiveram no Maracanã entre clubes, entre uruguaios e brasileiros, foi aquela final de 50 e a final da Conmebol de 93. 93, graças a Deus, deu os brasileiros, o Botafogo ganhou do Peñarol. E também vale a pena dizer que até 58, o Brasil não era essa seleção toda que é pentacampeã. Não, existe Copa desde 1930, né? A seleção se tornou ali a seleção brasileira em 58, com Pelé, Garrincha. Em 58, inclusive, o melhor jogador da Copa de 58 foi o Didi, do Botafogo. Em 62, Mané Garrincha, do Botafogo. E em 70, aquele esquadrão com Gerson, Rivelino. O único jogador brasileiro que ferrou em todos os jogos da Copa do Mundo, Jairzinho, do Botafogo. O clube que mais mandou jogador para a seleção brasileira? 47. Botafogo. Então, o Botafogo ajudou e muito a seleção brasileira. Há uma brincadeira, né, dentro de nós botafoguenses, que pelo menos 3 Copas quem deu foi o Santos e o Botafogo, né? Muito 58, se deve 62 e 70. ao Botafogo, sim, claro. Santos de Pelé e tal. Depois ganhamos em 94 e 2002. E agora aqui perguntando um negócio pra você. Você acha que as críticas ao Neymar são exageradas? Eu acho. Eu gosto muito do Neymar. E eu acho que ele, na verdade, ele é um boy mídia, né? Como o Romário foi, como o Túlio foi. Um boy mídia, uma coisa extremamente midiática. Não só pelas declarações, mas pelo jeito de levar a vida. E tá tudo bem, né, Léo? Imagina você ter 22 anos, você ser bilionário, você jogar futebol à beça pra caramba, sabe? E você jogar um futebol alegre. Você não ia curtir tua vida, Léo?
Ah, claro que ia, sabe? Então, assim, eu acho que o Neymar paga a conta de ser um boy media, como já existiram tantos, e nós cobrávamos também, porque depois que eles param de jogar, eles mudam o jeito de serem vistos. O brasileiro tem isso. É muito difícil a gente pegar um jogador em atividade e colocar ele numa posição de imortal. Mas quando ele para de jogar, a gente tem essa facilidade de pegar esse jogador e botar numa posição de imortal. Então, a gente já fez isso com o Romário, muitas vezes, essa cobrança extrema, e hoje ele é numa posição de imortal. Mas o Neymar vive essa fase do boy media que ele num momento em que você tem informação para tudo quanto é lado. No seu celular, na televisão e no YouTube. Então, se o Romário ele recebia críticas de 4 programas esportivos que existiam na época, o Neymar recebe de canal no YouTube, especialista de não sei o que, especialista de seleção, especialista de Santos. É um Big Brother, né? E se o Romário ia pra aquela festa e a gente só ficava sabendo depois porque alguém contou que disse que saiu e aí na capa do jornal, do Neymar tem imagem. A gente vê ele lá com o pé quebrado no carnaval. Então, assim, ele não é uma anormalidade no futebol. Aquele personagem já existiram outros, mas ele é um fora de série que nasceu na época da explosão da mídia. Tá escrito, tá registrado aí. Mas eu quero deixar bem claro. Adoro jogador midiático. Eles que mexem com as emoções. As emoções, e eu digo mais assim, os assuntos do futebol. A mesa do bar, o programa, você vai fazer um espelho. É tão legal ter um jogador personagem Eu assim. adorava aquela disputa do futebol legal. Carioca. Túlio, que é o rei do Rio, Túlio, Renato Gaúcho, Romário. Não era legal? Isso é muito bacana. Aí tu chega pro teu torcedor do outro time, aí o cara fala um negócio, fala, mas você viu o que o Túlio falou? E, pô, é legal, eu gosto. Era demais, né? Eu gosto desses personagens midiáticos. Então eu acho que é muito o que fazem com o Neymar. Mas eu acho que já fizeram com o outro, só que ele sofre por ter nascido nessa época. Tá dito. Fernando, você que falou que nasceu na Tijuca, mas mora lá no Meyer. Quem é do Meyer não bobeia. É, isso aí. Eu, por exemplo, adoro o Meyer, terra de João Nogueira, um dos grandes ídolos meus do samba. Agora, perguntando, o seu time todo mundo sabe, mas a sua escola de samba do coração, qual é? Eu gosto muito de Salgueiro, porque eu vivi um tempo na José e Gino, e aquela época em que as escolas passavam na rua, lembra? Passavam na rua pra desfilar antes do carnaval. E aí a minha mãe me levava na José e Gino pra ver o Salgueiro passando. Então tem essa relação com o Salgueiro legal. Salgueiro, Tijuca, né? Tijuca, exatamente. O Salgueiro é uma escola, o intérprete do Salgueiro, um abraço aqui pro Quinho, botafoguense também. É botafoguense? Quinho é botafoguense de coração. Nossa, eu não sabia. Então vamos cantar aqui um samba de Adilson Bispo e Zé Roberto. Será que você conhece, Fernanda? Será que eu conheço? Vamos lá. É um samba que tem tudo quanto é roda de samba, uma mensagem maravilhosa. É um conselho. Cadê? Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição, eu já sofri por amar assim. Me dediquei, mas foi tudo em vão. Vai, Fernanda Maia, pra quê? Se lamentar, sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor, e assim sucumbirá à dor. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando e nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Fernanda Maia, o meu conselho é pra te ver feliz. Tá aí, Fernandinho? Ele só fica com o papel aqui, gente, é com pergunta, tá? Porque o acorde que ele tocou foi da cabeça dele. É isso mesmo, e as letras estão todas na cabeça. Na cabeça. Você já desfilou? Você foi rainha da Botafogo Samba Clube. Eu nunca desfilei no carnaval. Eu adoro carnaval. Eu adoro carnaval pra você ser a espectadora ali, curtir aquela festa, que eu acho lindo demais.
É uma manifestação cultural bela demais, né? Diz sobre todas aquelas comunidades. Eu acho muito lindo o carnaval. Amo o Carnaval de Salvador também, que também é uma expressão deles, assim, o jeito que eles vivem, o jeito que eles se expressam. Eu amo o Carnaval. Mas sempre fui como uma telespectadora, uma espectadora, né? E aí o Marcelo Adnet, um grande amigo, me ligou e falou: você quer ser rainha de bateria da Botafogo Samba Clube? Adnet, pelo amor de Deus, eu não sei sambar. Eu não sei sambar. Aí as pessoas falam assim: pô, ela tá brincando, né? Não sabe sambar. Eu não sei sambar. Tá brincando? Não, eu não sei sambar. Eu até passo pra gol. Não, outra coisa, aí tudo bem. Mas sambar é outra coisa. Aí eu falei, não, mas vamos lá, amiga, vai ser na festa e tal. E é uma festa gostosa, eu fui, que é um dilúvio no dia, dilúvio mesmo na Intendente. Um dia surreal. Inclusive, o próprio Adnet conversou com o Fábio Porchat, naquele programa que ele tem na Globo. Cada um conta uma história incrível que passou, e o Adnet contou o dia do dilúvio. Foi um dilúvio. Mas aí, até aquele dia ali, eu não faço nada assim de qualquer jeito. Se você virar pra mim e falar, Fernanda, será que você vem aqui apresentar comigo? Eu vou estudar sobre samba, eu vou me entregar. Sim. E aí, como eu não sabia sambar, comecei a estudar muito sobre o carnaval, sobre o que era aquilo, sobre a quadra da escola, a escola e tudo mais, e tentar aprender a sambar. Um beijo pra minha professora Claudinha. Eu aprendi o tanto que eu tinha que entregar ali, mas que não chegou aos pés daquelas musas maravilhosas que sambam e param a avenida, né? Mas eu entreguei o meu melhor com muita dedicação, com muito amor e amor no coração. Eu fui lá na Intendente. No Botafogo Samba Clube. É isso. Do seu coração, né? Não, vou dizer. Se fosse qualquer outra escola, tá, eu não aceitaria. Isso é muito claro. Eu só aceitei porque era o Botafogo. Tá dito aí. Agora vamos fazer um ping-pong aqui rápido. Tá bom. Aqui. É difícil. Qual é a sua lembrança mais feliz como torcedora do Botafogo? Eu tenho um jogo em que eu, tenho uma história da minha vida atrelada ao jogo. Então, eu não tenho como não dizer o jogo do dia 29 de abril de 2012, a final da Taça Rio. A primeira vez que o Botafogo foi campeão no estádio Newton Santos. O gol de um cara que eu sou fã, que é o Louco Abreu. Que participou aqui do programa também. Exato, que é um cara maravilhoso, que é um dos grandes ídolos da história recente do Botafogo. E ser o primeiro gol de uma vitória em um clássico regional, que deu um caneco, pra mim é esse jogo contra o Vasco. Isso. Pior time do Botafogo que você viu jogar? Pior, eu não sei, mas o pior momento... Eu entendo que existiram times piores que o de 2020, tá? Mas o pior momento esportivo do Botafogo, na sua história, foi em 2020. Também acho que foi 2020. A forma com que foi... Último colocado. 2014 foi muito triste também. Também. Pelo movimento da saída do atual presidente, a forma... Lembra? Jogadores demitidos. Lembro. Mas aquilo foi no processo, aquilo foi desandando. Em 2020, a tragédia estava assim, estabelecida, né? A gente foi pro fundo do poço. Um negócio horroroso. Também foi o pior Botafogo de todos os tempos pra mim. Na minha opinião também. Qual é o seu maior ídolo com a camisa do Glorioso? Você vai achar que eu sou louca, porque a minha geração diz Túlio Maravilha, né? Mas o meu maior ídolo foi o Jefferson. O Jefferson. Nosso amigo Jefferson, um abraço aí pro Jefferson. E ele sabe que eu não... Eu fiz 60 episódios da Botafogo TV, eu entrevistei o Amarildo, o Canhota, assim, grandes caras, sabe? E quando eu fui entrevistar o Jefferson, eu fiquei com borboletas no estômago, sabe? Um nervosismo. É o meu maior ídolo que eu vi jogar no Botafogo. É isso aí. E eu, quando era criancinha, tava jogando aquela pelada na escolinha, agarrava assim e gritava Wagner! Que é outro querido. Aliás, tem um restaurante delicioso. Você tinha que gravar. Eu já fui lá. Mas um peixe lá no restaurante dele? Já, fui lá no bar do Wagner. O Wagner é meu amigo querido, a gente bebe chopp junto, tava no meu aniversário. Eu já gravei lá com ele também um peixinho delicioso de Niterói. Bar do Wagner, fica no Mercado de São Pedro. Isso aí. Mercado Central lá de Niterói. Um abraço, Wagner. Beijo. Um abraço à esposa dele, André. Estava no meu aniversário, eu adoro o Wagner, adoro. Eu, na minha infância, eu gostava muito do Túlio, do Wagner e do Gonçalves. Eu sempre gostei muito do Sérgio Manuel. Também gostava muito do Sérgio Manuel, mas esses três assim me marcaram muito. Eu lembro até que tinha uma época que o Gonçalves, acho que era 97, 98, usava uma bandana. Eu comecei a botar essa bandana na escolinha de futebol, Isso é muito legal, né? O futebol é isso. E você?
prefere ver o Botafogo... Essa aqui eu perguntei pro Hélio de la Penha há poucas semanas que a gente fez com ele. Ele respondeu rindo essa pergunta. Ele, na risada dele, ele já respondeu. Prefere ver o Botafogo ganhar a Libertadores ou a seleção brasileira ganhar o Hexa? A Libertadores, com certeza. Já vi. Com certeza, eu também. Já vi tetra, já vi penta. Isso aí não tem dúvida. E o que você tá achando do trabalho do Luiz Castro no Botafogo? Então, é uma coisa nova. É um pioneirismo do Botafogo no futebol nacional. O que eu falo isso em relação à SAF. O nosso jeito de enxergar o futebol é muito diferente de quem mora na Europa e de quem consome o futebol por lá. Então, assim, aqui, um treinador passa 10 jogos sem vencer, ele é mandado embora. E nós, que a gente mesmo que pede. E se não mandar, a gente faz treta e o caramba, né? O pau tora. E não tá sendo desse jeito. O Luiz Castro, o Textor bancou ele e num momento difícil disse, ele é o meu treinador, ele vai terminar o projeto que ele começou. E nós, botafoguenses, a gente resmungou, mas em algum momento a gente entendeu que é assim. E aí eu falo pra todo botafoguense que vem às vezes reclamar do Luiz Castro e que eu acho que ele tá mostrando pra gente como é esse futebol que a gente não entende muito, que é um futebol de processo, e a gente tá cansado também, né? Pedir paciência pro torcedor botafoguense é até um abuso, porque a gente tá cansado, né? Mas aí eu tento pensar o copo meio cheio, né? Não é o nosso treinador? Então vambora. Vambora, tamo junto. Fazer o quê? Não tem o que fazer. É claro, é sempre válido, que eu acho que é válido. Vai no estádio, pagou o ingresso, não gostou? Vaia. É isso. Tem que vaiar. Mas, quando tiver um negócio bacana, apoia. Que é o que a gente tá fazendo. E a torcida tem feito festas maravilhosas no estádio. É o que a gente tá fazendo. Lotando o estádio. Você sabe que isso é um negócio que me intriga muito? Agora teve vitórias e tal em casa. Mas me intriga se olhar o todo da temporada e ver o quanto é péssima a campanha dentro de casa e como isso nunca aconteceu. Isso é inédito. A gente sempre teve a torcida do Botafogo, os jogos dentro de casa, o torcedor pega o Botafogo e leva ele ou mantém ele na Série A. É o que acontece. E esse ano tá diferente. Qual foi o ano que a gente caiu sem torcida no estádio? 2020. A gente cai aquele ano porque o troço já tava, assim, arrasado. Por conta da Covid, e a gente não tinha torcida. Então a gente não pôde empurrar o time dentro de casa, fazer a diferença. Fechado. Nesse ano a gente não tá fazendo a diferença dentro de casa. Então eu fico me perguntando, gente, o que rolou? Porque nós somos os mesmos ali na arquibancada apoiando, fazendo festa linda, festa mais bonita ainda. Porque agora a gente é rico, tem fogo que sobe labareda, sobe um negócio, sobe um troço, né? Caro, um negócio caro que a gente nunca teve. Por que a gente não funciona dentro de casa, sabe? O que aconteceu na temporada? Gente, eu tô falando do todo, tá? Os números totais. O que aconteceu, sabe? Isso me intriga muito, eu fico pensando. Eu já só cheguei perto de uma vez da resposta, quando eu penso que quando você tem um jogador de base, ou da família, ou que você conhece, você sabe como ele aprende que jogar em casa é importante, aquela pressão, principalmente quando é um clássico regional. O moleque de categoria de base sabe que jogar em casa é dar vida. E até aqui, até esse ano, toda a nossa base, a maioria dos nossos jogadores eram jogadores da nossa base que resolviam o nosso problema. Subiam, eram alçados ao profissional assim de qualquer jeito, davam um jeito, aconteciam e resolviam o problema do Botafogo. Pode olhar aí, a nossa base dos últimos anos tinham moleques da base. E esses moleques vêm com esse sangue do poder de jogar dentro de casa, da identificação. E nessa temporada a gente não tem esse personagem. Não temos. O Erisson foi um personagem, o Daniel Borges foi um personagem até determinado momento, eles não são crias nossos. O Gatito ficou um tempo fora até aqui. O Matheus ainda não... O Matheus é muito jovem e é um só. A gente tá falando de 5, 6 garotos da base ali fazendo os 11. O Matheus é umzinho só. E aí, tem quem? Mais ninguém. O Jefinho não era nosso, não veio da nossa base. Ele é um moleque de outra base, do Resende. Então, não tem um moleque da nossa base ali. São jogadores exportados e estão entendendo ainda o que é o Botafogo. E aí não estão enraizados ainda, né? Com uma identificação. Isso a tendência é fortalecer e é melhorar. Mas essa foi a máxima explicação que eu já achei na minha cabeça. Porque
Né? torcer pra melhorar, porque a torcida do Botafogo merece muito, né? Merece. Eu sou fã da torcida do Botafogo e a Eu gente também. merece demais. Agora, você só pode escolher um. Ai, Esse que eu meu vou te Deus. perguntar. Essa aqui você já praticamente respondeu no início do programa. É uma pergunta, eu acho muito difícil essa pergunta. Romário ou Ronaldo Fenômeno? Romário. Bebeto ou Edmundo? Bebeto. Agora vamos falar uns que passaram pelo Botafogo, né? Ninguém tá falando de parte técnica, mas... Eu sempre levo em consideração a minha identificação com o jogador. Claro. Dodô ou Louco Abreu? Ai, por quê? Não, aí não, vai embora. Dodô jogava Não, muito eu vou e o embora. Louco... Gente, eu não posso responder essa pergunta. Pode não responder, não. O Dodô, gente, foi um dos Jogava caras muito. mais bacanas que eu já vi jogar no Botafogo. Um dos Os melhores gols que eu lindos. vi. Um dos melhores No que eu vi Botafogo, jogar no nosso E o Louco é um ídolo Mas da o Louco torcida, é um identificação, né? Identificação total, e a minha história cruza com a história dele. Eu vou escolher o Louco, O Louco. que é injustiça. Responde. Mas, Dodô, te amo. Maurício 89 ou Donizete Pantera? Ai, você tá fazendo isso. A culpa é E dele. aí chega um momento que você é a mesma coisa, né? Que a gente tá tanto tempo lá no clube que a gente conhece esses caras como pessoas. É né? verdade. E aí piora o negócio. São amigos, né? Eu vou botar o Maurício. Maurício Figuraça, tá Beijo, morando no Rio Grande do Sul. É mesmo? Por isso que a gente não gravou com ele ainda. Maurício é um Já- querido, adoro o Maurício. Amigo, o Maurício já teria gravado aqui com a gente há muito tempo. Agora, seleção, Vinícius Júnior ou Antony? Eita, acho que o Vinícius Júnior. Gabriel Jesus ou Richarlison? Richarlison, adoro o Richarlison. Que personagem é o Richarlison? E pra... A seleção brasileira precisa de um personagem como o Richarlison. E eu não falo só tecnicamente, não. Falo fora daquelas 4 linhas ali. O Richarlison é um cara que se envolve com temas fortes no mundo. É um cara que se posiciona para várias coisas bacanas. É um cara que ajuda a sociedade. E é um cara midiático, né? Que eu falei que eu gosto. Eu adoro o Richarlison. E aqui uma pergunta que a gente faz em todos os programas Samba que é Gol. É a última pergunta do programa e todo mundo... É muito legal que essa lista é muito democrática. A única unanimidade mesmo dessa lista é o Pelé, né? Mas você faz a sua lista. A opinião é sua. Opinião de Fernanda Maia. Os 5 melhores jogadores de todos os tempos. Podem ser estrangeiros, brasileiros, lógico. Você que fala a lista. Bom, vou botar já de cara Nilton Santos e Garrincha. Não por... Nada a ver com Botafogo, não é isso? Claro, são bicampeões mundiais. Nilton Santos mudou a história da lateral esquerda. Se você olhar taticamente, se der uma estudada na história do futebol mundial, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, ele muda o posicionamento de um lateral. Então, e aí, na minha ótica de futebol, porque a gente mistura o que a gente gosta de futebol, o que a gente gosta do nosso time, isso é natural. Na minha ótica de futebol, o que ele fez pelo nosso time, né? Só vestiu a camisa da seleção e do Botafogo, era um cara super querido, assinava contrato em branco no Botafogo. Então, o Nilton, pra mim... Se você me perguntasse o maior ídolo, né, do Botafogo, pra mim, é o Nilton Santos, que eu não vi jogar. O Jefferson é o que eu vi jogar. Eu fico tão feliz quando eu tô dirigindo, ou tô no carona e eu vejo aquela placa Nilton Santos aí pelo Rio de Janeiro, é tão bom, né? Então, Fernanda... Garrincha que, eu falei, eu apresentei 60 episódios da Botafogo TV, grandes caras que jogaram com ele, muitos falam que ele era melhor que o Pelé. Eu não vi os dois jogadores. O Jairzinho aqui no programa falou. Ele é um dos que eu já entrevistei e já falou isso. Então, vou botar A lista dos 5 melhores jogadores de todos os tempos da Fernandinha Maia: Garrincha, Nilton Santos, Pelé. Muito mais do que ele fez, que ele é um fora de série da história, ninguém nunca vai alcançá-lo, e aí eu digo na história nossa, pelo que ele fez como um jogador de futebol na década de 50, que tinha a pele preta. Você tem noção do que é isso? Hoje, a gente vê preconceito, você imagina há 50 anos atrás. Então, era uma dificuldade enorme, sabe? A gente tem a história do futebol em que, em algum momento, pessoas com a pele preta não podiam jogar futebol. Olha que absurdo. Isso é uma loucura. Tipo, imagina, Léo, você não joga porque você tem a pele preta. Gente, eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas esse mundo já existiu e coisas absurdas ainda existem hoje, e o Pelé foi esse personagem. Imagina o quanto ele não inspirou outras pessoas, sabe? Então, assim, o Pelé...
não só pelo que ele fez. Muita gente fala, o Pelé foi um grande Ele era personagem completo dentro de campo. mas ele não se posicionou muitas vezes e tal. Mas só dele ser ele, nas condições dele, e ser o que ele foi, pra mim, já basta. Então, ele obviamente vai entrar nessa lista aí dos 5 maiores. Didi, tá? Didi. E aí eu vou botar o Romário, né? Porque Romário. eu tenho que ter critério, né? Se eu falo que ele foi o maior que eu vi jogar, eu vou botar ele. E não é muito falar que o Romário é top 5 na história do mundo. E o Messi e o Cristiano Ronaldo. Enzos, desculpa. Foi mal, tá, Enzos? Então, mas essa é então vamos fazer um corte aqui pro programa. Fernanda Maia, os 5 melhores jogadores de todos os tempos, na sua opinião? Garrincha, Pelé, Newton, Didi, Romário. E o Romário. E o Messi e o Cristiano Ronaldo? Você falou o quê? Enzos, desculpa. Fernandinha, muito obrigado Um beijo. pela sua participação aqui Beijo. no programa Samba que é Gol. Vamos terminar então? Vamos, como? Já que o programa é samba e Eu futebol. vou terminar assim, tá? Pode ser? Claro. Ih, gente, Pode vocês ser. não sabem da maior. A Fernanda brigou aqui comigo aqui, Vê que tá bo- vê falou se que não a tá bonito mesa, aí. ela reclamou, Ó. falou que tinha Olha. papel, Vamos caneta. terminar assim. Não, agora ficou muito mais bonita a mesa. É verdade. Linda. Não, você tem razão. Você Gente, tem essa razão. coisa, assim, alguém que não acha essa camisa mais bonita do mundo, tá louco. É a mais bonita do tá mundo. totoca na E o cabeça. escudo também é o mais bonito do mundo. Olha essa simplicidade aqui, É gente. verdade. Olha isso, meu Deus do céu. Eu tenho algum... Já dizia Armando Nogueira, Ah. feliz do clube que tem como símbolo uma invenção de Deus. É mesmo. Então vamos terminar com uma Nasceu homenagem em agosto, a Beth Carvalho aqui. do signo de Leão. Nasceu em agosto. O signo de Leão, que tem um sol regendo o signo, que o sol, o quê? A maior estrela do mundo. Nosso fogão. Homenagem à minha madrinha, a madrinha do samba, Beth Carvalho, que imortalizou esse samba do saudoso Dom Elias. E olha, pra gente fechar, 1 minuto. Eu sou locutora do estádio, né? Há 3 anos, Newton Santos. E foi 1 minuto de silêncio mais bonito. Eu faço com muito amor todo minuto de silêncio lá, que é um protocolo da CBF. Eu acho lindo. Aquele momento que o clube abraça alguém que já se foi e os entes que ficam se sentem homenageados. E aí o Botafogo teve a ideia de fazer 1 minuto de silêncio pra Beth sem ser 1 minuto de silêncio. Tocando 1 minuto de música. A música, né? Foi lindo e de arrepiar. Viva Beth Carvalho, essa música que eu adoro. Inclusive, eu já prometi que quando o Botafogo ganhar uma Sul-Americana ou Copa do Brasil, ou brasileiro novamente, eu vou regravar essa música no Boa. estúdio, que eu amo essa música do saudoso Dom Elias. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço, mas é esse, vem! Esse é o Botafogo que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. É tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saudando o Botafogo campeão. Viva Beth Carvalho! O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saudando o glorioso campeão. Mas é esse, vem! Esse é o Botafogo que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. Deixa eu festejar que eu mereço. Deixa eu festejar que eu mereço. Ai, Botafogo, a gente merece, né? Merecemos, minha. Beijo, Léo. Beijo. Beijo, gente. Obrigado, gente, vocês que assistiram o programa Samba que é Gol. Inscrevam-se no canal, sigam o Instagram do @Samba que é Gol. Siga aí, galera. Compartilha pra geral, deixa o seu like, inscreva-se no canal no YouTube. O negócio é o seguinte, com esse programa maravilhoso que eu tô super feliz de ter gravado com a Fernanda Maia, esse programa foi o programa número 50 e com esse programa a gente encerra a primeira temporada do Samba que é Gol, que recebemos convidados maravilhosos do mundo da música, do rádio, da televisão, do futebol, jogadores atuais, ex-jogadores, campeões do mundo, Jairzinho, Gerson, tanta gente boa.
Não vou citar todos aqui, que vai ter mais um programa para citar todos os nomes, pessoas que eu amo, sou fã, grandes compositores, grandes cantores e, claro, vocês que estão assistindo Samba que é Gol. Muito obrigado pelo carinho. Encerramos aqui a primeira temporada do Samba que é Gol. Espero que venham muitas temporadas aí. Claro, falando de samba que é gol. E vem aí a Arena do Samba que é Gol, na Ilha da Gigoia, com rodas de samba na Copa do Mundo, hein, gente? A primeira edição, eu vou lá fazer a roda de samba, feijoada da Tia Surica, aquela tarde maravilhosa, vendo o jogo do Brasil no telão. Claro, torcendo pelo Brasil com muito samba, muita energia positiva e muita alegria. Na Ilha da Gigoia, na Barra, confiro no Instagram. Muito obrigado de coração, estou muito feliz. Valeu, gente.